Saudações, meus amigos e minhas amigas. Estou aqui com o Daniel Gomes de Carvalho, que é muitas coisas num só ser, mas atualmente, ele é professor de História da UNB e ele não sabe, mas ele foi uma das minhas grandes inspirações para ser o professor que eu sou hoje. Talvez ele não goste disso, porque ele já me confessou que aquelas aulas lá não são as aulas que ele mais gosta da internet, mas ele inspirou muita gente e, inclusive, eu fui muito inspirado pelo Daniel. E eu trouxe o Daniel aqui para falar sobre como é que ele pensa e como é que ele pensa bem, para servir de exemplo para todo mundo que assistir aqui. Eu acho que vocês vão gostar muito. Difícil vocês não conhecerem o Daniel é muito mais famoso que eu, mas a gente vai falar sobre um aspecto da vida dele que talvez ele não fale nos outros canais. Então, Daniel, muito bem-vindo. Ô, Vitor, obrigado pela apresentação, sempre generosa. E para mim é um prazer. É claro, eu tenho muitas críticas aos meus vídeos lá do começo, acho que inclusive a gente vai falar sobre isso hoje, mas para mim é um grande prazer saber que eu te estimulei, que eu te ajudei de alguma forma, porque eu acho o seu canal, a sua página no Instagram, o Isto Não É Filosofia, muito bom, né? Eu acho que é um trabalho de altíssima qualidade, muito bem feito. Eu acho que todo mundo que olha, que te acompanha, é perceptível, né? Como as coisas são caprichadas, como as coisas não são feitas de qualquer jeito, não é muito claro como você não está lá um dia, hoje eu vou gravar alguma coisa que veio na minha cabeça. É claro como tudo é muito bem pensado, formulado. Então, por isso, para mim, é um prazer muito grande estar aqui. Cara, muito obrigado. E olha só, isso tem tudo a ver com como você me inspirou. Você e o Gui, né? O Gui De Franco, que faziam as duas frentes lá de filosofia e de sociologia. E vocês, acho que o que foi muito, muito bom que vocês fizeram é que vocês faziam uma aula muito estruturada também. A aula de vocês tinha início, meio e fim, e era muito bem pensado, muito bem conectada, assim. E isso é uma puta escola para as pessoas que fazem licenciatura, porque você sabe, né? A gente não aprende isso em licenciatura, a gente deveria aprender, mas não aprende. Então a gente acaba que aprende na prática, de qualquer jeito. E vocês colocaram um formato que eu acho que é pedagógico para todo e qualquer professor iniciante, assim. Então, pô, as aulas de vocês inspiram de verdade. Então eu sou super fã de vocês antes de vocês saberem quem eu existia. Antes de eu saber que eu existia. Mas obrigado. Mas eu queria perguntar assim, ó, de início, Dani, fale aquilo que você nunca falou para ninguém na internet em relação à sua vida. Como o Dani de hoje começou a se formar, assim? Você já respondeu essa pergunta alguma vez? Como o Dani de hoje começou a se formar? Não, ninguém nunca me perguntou isso, né? Até porque, assim, eu não acho, de maneira alguma, assim, isso para mim é muito claro, eu não acho que eu estou formado, né? Eu posso dizer que eu estou em formação, eu acho que eu vou morrer em formação, né? Não me sinto como uma pessoa formada, apesar de formalmente eu ter terminado a faculdade, né, já há um tempo, né? Não vou dizer quantos anos, mas tem uma década aí já que eu estou formado. E isso já é um potenciamento. Porque isso já é um potenciamento. Que é um professor universitário, doutor, que está falando, ó, eu não sou formado. E pode ter vários alunos seus que podem pensar assim, putz, cara, eu nunca vou chegar nesse patamar. Não, claro que vai, né? E quando você chegar nesse patamar, você não vai parar nele, né? Essa coisa. Você não vai parar nele. Isso é muito bom. E assim, se tem alunos que pensam isso, e eu acho que faz parte, né, da relação aluno-professor, isso é bom, mas o meu medo são os alunos que estão lá no segundo ano de faculdade e já acham que estão formados, já acham que entenderam as coisas. Então, há pessoas que entram nas faculdades, sobretudo nas faculdades de humanas, né, e esperam que os cursos sejam apenas e tão somente uma confirmação do que elas já sabem, né? Elas esperam um curso que seja um preenchimento egóico das próprias expectativas, dos próprios ideais. Falta uma abertura, né? Falta entender um pouco, justamente que a gente não é formado, sabe? Quando eu me coloco muitos objetivos intelectuais na minha vida, e nada muito além dos intelectuais, não tenho muitas ambições financeiras, carro, não faz muito sentido para mim, mas eu coloco muitos projetos intelectuais na minha vida e tem muitos que eu faço para daqui 20, 30, 40 anos, né? Que são coisas que eu estou pensando para muito longo prazo, né? Algumas línguas que eu vou estudar, alguns livros, alguns projetos, né? Para você estudar uma coisa, você sabe disso, Vitor, mas é importante a gente falar aqui para o público, são muitos anos, né? É uma coisa que demora décadas, né? Lembremos, eu gosto de falar isso para os alunos, né? Dos historiadores do passado, né? Você pega o Lovejoy, que é um historiador clássico na história das ideias, você vê a lista de livros dele, dá lá um pouco mais de uma dezena de livros, né? Hoje, às vezes, a gente, pela pressão do mercado e outros tipos de pressão acadêmica, de rankings, a gente é obrigado a publicar muito.
né? Mas é muito importante que o ouvinte, que as pessoas que estão assistindo aqui a gente, que elas entendam isso, né? Porque às vezes a gente conhece pessoas que leram um livro sobre existencialismo e sai por aí falando, não, eu manjo de existencialismo. Eu lembro de um aluno meu na universidade que eu gosto muito dele, mas eu lembro quando ele estava no comecinho da faculdade, ele falou para mim, professor, eu manjo de Império Turco Otomano. Aí eu falei para você sabe turco? Ele não. Falei, então você não manja. Né? Era para você saber o turco do século XVI, XV. Se você não sabe, você não manja. Tá? Depois ele até reconheceu, a gente até brinca com essa história. Mas, enfim, eu acho que isso é uma coisa importante. Falta muito, a gente não vai morrer formado, ninguém aqui vai se formar. Existem convenções de trabalho para você conseguir emprego, e tá certo, tem que existir isso, tem que existir alguma verificação, mas formado não, né? Mas eu posso voltar para a sua pergunta. Total, mas tá, isso é o Daniel hoje, que tem essa consciência, mas vai lá, como é que esse Daniel chegou nesse patamar? Que é um patamar provisório, vai. Mas quem era o Daniel antes de ser esse Daniel? Eu gosto de fazer uma apropriação de uma frase do Nietzsche, tá? Eu sei que não é exatamente isso que ele queria dizer lá no Além do Bem e do Mal, mas tem um momento lá no livro que o Nietzsche fala assim, o que é a maturidade? A maturidade é saber viver, trabalhar, estudar com a mesma compenetração, com a mesma concentração que você brincava quando você era criança. Eu gosto muito dessa frase do Nietzsche, porque nela ele, de alguma maneira, rompe com essa barreira que a gente coloca entre a criança e o adulto. Ele fala, quando eu dava aula no ensino médio, eu falava isso para os alunos. Imagina se você estudasse com a mesma compenetração que você, sei lá, joga videogame, brinca de bonecos, enfim. Mas imagina se você tivesse a mesma concentração, né, a mesma dedicação, a mesma entrega. Tá? E por que eu estou falando isso? Porque a minha entrada nas ciências, no caso nas ciências humanas, nas humanidades, ela foi completamente via lúdica. E ela está aqui do meu lado, coincidentemente. Não foi planejado, a gente não combinou aqui as perguntas para quem está assistindo, mas ela está aqui. Né? Não era essa edição que eu tinha na época, né? Mas agora tem essa edição da HarperCollins, que é muito mais legal. Está no Senhor dos Anéis. Tá? Estamos juntos nessa. Cara, a gente entrou... Uma coisa que eu não sei, sabia, Dani? Você tem quantos anos? Eu tenho 31. 31? Eu tenho 31 também. Que maravilha. Então, é isso. Tamo junto. A gente tem as mesmas referências, né? Basicamente, então. Cara, ainda mais fala de Senhor dos Anéis, eu me identifiquei na hora, porque eu também esse livro é muito marcante para mim. Mas fala. Esse livro é muito... assim, foi a primeira leitura longa que eu fiz, né? Eu li assim que eu assisti o filme, né? Eu assisti o filme, acho que foi 2001, 2002, né? Que lançou o filme. Sim. E assim que eu assisti o filme, o primeiro, né? Sociedade do Anel, fiquei absolutamente maravilhado com aquilo e fui. Comprei todos os livros, li assim numa velocidade talvez maior do que eu leria hoje, se eu fosse ler hoje do zero, né? Assim, consumir mesmo, destruir, levar para a escola, ficava lendo no intervalo. E eu acho que foi via Senhor dos Anéis que se abriram umas coisas aqui de começar a imaginar outros mundos, outras possibilidades, né? E a gente não sabia disso na época, mas hoje a gente sabe a profundidade das mensagens desse livro, os círculos, né, que o Tolkien estava lá na Inglaterra, e o próprio ideal anti-razão instrumental do Tolkien, né, que é muito forte, né, aquela coisa que o Tolkien não dava de carro. Então, existe no Tolkien uma crítica à modernidade, né, uma crítica um tanto romântica, né, não é uma crítica à modernidade marxista, longe disso, apesar de ter citado a razão instrumental, mas, enfim, há uma crítica à modernidade que pode funcionar como uma abertura para as ciências humanas, né? Então, assim, perceba, né, o pessoal que está assistindo, é via literatura, é via arte, né, é via livros infantis, é via professores também. Eu estou falando do Senhor dos Anéis, mas eu tive alguns professores também muito marcantes, né, algumas experiências com professores que também me ajudaram a começar a pensar, a começar a querer ler e esse tipo de coisa. Então, eu acho que isso é muito importante. Mas tem uma outra coisa que é muito importante, que eu quero dizer para deixar marcado aqui. E a gente tem a mesma idade, você sabe do que eu estou falando. Né? Existe uma época no Brasil em que as pessoas, os jovens, sonhavam em ser professores universitários, sonhavam em ser cientistas, porque a gente conseguia vislumbrar essa carreira, né? E a gente tinha uma disponibilidade maior de bolsas. E, assim, tem muita gente da nossa idade que tem doutorado ou que está trabalhando com comunicação científica, como é o seu caso, também dando aula como professor. Enfim, tem muita gente da nossa idade que está onde está hoje porque tinha uma expectativa de futuro no passado, né? É o futuro do passado.
né, o horizonte de expectativa. E o horizonte de expectativa, o futuro do passado, ele foi muito importante. Eu fico imaginando se hoje eu estivesse com 17 anos. Será que no contexto que a gente está vivendo hoje, não sei se você pensa isso, será que eu teria seguido essa carreira? Né, hoje que está muito mais difícil conseguir bolsa, hoje que está muito mais... Não estou dizendo que estava tudo perfeito naquela época, não estou dizendo que não tinha problemas, tenho várias críticas, por exemplo, a maneira como era conduzido o Ciências Sem Fronteiras, né, se tinha muitas coisas legais e muita gente que usava aquilo de maneira não muito bacana, enfim, também não estou sendo acrítico, né, mas estou dizendo a importância de que a gente tenha uma expectativa de futuro, né, e como isso determina as nossas decisões do presente. A gente é da época que a The Economist lançou uma capa com o Cristo Redentor como um foguete, assim, né? O Brasil ia, enfim, decolar. Brasil, país do futuro, não ia ser mais um jargão do Stefan Zweig que todo mundo usava para designar o nosso país. De fato, a gente estava decolando, né? Era isso. O mundo inteiro estava em crise econômica e a gente estava como o país estável, de economia interna aquecida. A gente cresceu. O nosso erro foi ter crescido no governo Lula, cara. Porque a gente achava que o Brasil ia despontar e não despontou, né? E não despontou. A gente vivia né? A gente tinha algumas coisas. E novamente, só para ninguém entender a gente errado, isso não significa que a gente não tenha críticas a essa época, Exato, que a gente esteja lendo, a gente está trabalhando aqui em termos do que eram as nossas expectativas naquele momento. Sim. E a gente era adolescente na época, né? A gente era adolescente. Abraçar o mundo. Eu me lembro que eu não queria ser... Diferente de você sempre quis ser professor? Sempre quis ser professor. Eu não queria ser professor. Isso é uma coisa interessante, assim, porque eu tenho alguma ausência de atributos que eu considero essenciais para um professor. E eu nunca falei isso, eu acho isso em público. Mas é porque eu sei das minhas qualidades, mas eu também faço questão de toda hora, né, expor meus defeitos. Toda hora. Assim, toda vez que eu posso, eu exponho, porque isso me permite controlá-los. E um dos defeitos que eu tenho assim, eu não consigo vibrar. Você vai me matar, Dani, eu acho. Mas eu não consigo vibrar com o sucesso do aluno, cara. De verdade. Por quê? Porque eu não consigo me enxergar na visão de alguém que conduz alguém a algum lugar, sabe? Tipo assim, quando o aluno fala, eu consegui passar na universidade. Cara, eu não consigo vibrar enquanto professor. Isso me tortura por dentro, de algum modo. Mas por quê? Por que você não consegue vibrar? Eu acho que eu vibraria se fosse um amigo me falando, sabe? Assim, cara, eu consegui passar na universidade. Eu ia ficar muito feliz. Falar, porra, eu sei o quanto você sofreu para isso, tamo junto. Mas eu não consigo vibrar enquanto o mentor que fez o aluno passar na universidade. Eu não consigo. Eu gosto muito mais dessa relação horizontal de nós dois somos amigos e vamos estudar uma coisa juntos, do que eu sou o seu professor e vou te fazer andar por um caminho que eu percorri anteriormente, que não sei o quê. Eu não me sinto nesse lugar, sabe? Então, eu sempre quis ser filósofo. Isso nunca foi muito claro na minha cabeça o que significava. Mas eu sempre quis ser filósofo, assim. Eu tinha uma ideia vaga que era assim, eu quero ser relevante a ponto de sentar numa conversa de gente importante e ter o que falar. Era isso o imaginário de criança, assim, de adolescente. Eu queria ser essa figura. Para mim, quando eu entrei na universidade, eu logo falei assim, cara, eu não quero seguir essa carreira. Eu não quero seguir a carreira de alguém que se especializa hiper, ultra, mega num assunto e passa a dar aula para poucas pessoas durante a vida inteira, assim. Eu nunca quis ser essa pessoa, apesar de admirar extremamente os professores que me construíram, sabe? Assim, eu tenho muito claro na minha cabeça as pessoas que me construíram, desde da educação infantil, passando pelo ensino médio, passando pela universidade. Mas quando eu olho para a vida deles, não é para mim. Mas isso, eu tenho talvez uma hipótese do porquê isso está na minha cabeça, assim. Porque não existia ainda pessoas como você, por exemplo, que são professores universitários, que conduzem pesquisas, que são altamente profundos num tema só e que não se limitam a isso, sabe? E talvez no nosso país, porque eu vejo que isso já é presente em outros países, isso esteja começando. O que você acha? Porque, olha só, a gente tem professores universitários que fazem sucesso, mas assim que eles fazem sucesso, eles deixam de ser professores universitários e viram outra coisa, né? Eles viram, talvez, motivadores, eles viram críticos culturais no sentido mais abrangente da coisa. Sim, e não que seja um problema, né? Mas eles deixam. Mas a referência passa a ser outra. Cara, eu não conheço muitos professores, talvez você, Renato Nogueira, que foi... Ele não foi meu professor propriamente, mas ele estava na universidade que eu estudei.
falava com ele assim pelos corredores, que é um cara especialista em Foucault, se eu não me engano, mas hoje ele se enveredou para a filosofia africana. Ele é um intelectual público que é professor universitário ainda. Quem mais? Eu não consigo contar nos dedos. Você, cara... São poucos. Talvez o Renato Genini Ribeiro. O Renato Genini Ribeiro. Talvez o Janete. Mas a capilaridade do Janete é menor, né? Talvez, menor. Não sei. Sim, então essas figuras, elas existem em outros países. Sim, a gente tem um autor que a gente sempre conversa, né? Lá, a gente tem para o pessoal que está assistindo, a gente tem um grupo de WhatsApp com os blogueiros da filosofia do Brasil inteiro. E tem um autor lá que a gente sempre conversa, que é o Luc Ferry, né? Que é um filósofo conservador, né? Não sei se eu posso chamar ele de neocantiano, mas ele está sempre advogando, ele tem um kantianismo, um kantismo ali forte. Foi ministro da Cultura, né? Foi muito criticado na época pelas ações dele em respeito à burca, né? A gente lembra dessa polêmica que foi muito forte, mas é um intelectual público de altíssima qualidade, né? Ele é filósofo. Lá o pessoal lá na França, naqueles exames que eles fazem, eles usam os textos do Ferry, por exemplo, sobre Kant, né? Que tá até aqui. Você me falou dele outro dia aqui, eu não conhecia. É bom mesmo. É uma síntese maravilhosa que, assim, para um professor, o capítulo dele sobre a ética em Kant, né? Ele faz uma construção, eu falei, caramba, como é que esse cara consegue construir, tornando aquilo, pelo menos para mim, completamente inteligível, completamente ensinável, né? E isso é uma coisa que a gente como professor, como intelectual público, busca, né? Quem torna as coisas ensináveis, né? Já que na universidade a gente pode fazer um recorte, e esse recorte tá ok, mas você não vai, né, numa aula para alguém que não é formado, não está em formação em filosofia, vou falar só do parágrafo 3 e explorar só o parágrafo 3 aqui. E eu acho que o Luc Ferry, no caso da história, né, a gente tem grandes nomes como o Georges Duby, né? O Duby, isso nos anos 80 ou 70, ele fez um programa de televisão que tem aí no YouTube chamado No Tempo das Catedrais, né, sobre a história medieval francesa. Ele aparecia na TV, né, na época pré-internet, né? O Duby falou, depois de uma entrevista, que ele andava na rua e as pessoas paravam ele. Então, quer dizer, sobretudo na França, né, a gente já tem desde os anos 70 e 80. Né? E no caso dos historiadores, nos Estados Unidos, nos anos 70, na Universidade de Santa Bárbara, isso é algo, eu acho que é isso que falta no Brasil. A Universidade de Santa Bárbara criou um departamento de história pública, quer dizer, um pedaço da universidade cujo trabalho institucional é o diálogo com as pessoas. Aqui no Brasil, a filosofia pública, a história pública, a maneira pública de trabalhar o conhecimento está crescendo, e cresceu muito agora na pandemia. Porém, me parece que é algo ainda geralmente isolado. É uma pessoa aqui, uma pessoa ali. Eu acho que falta projetos mais institucionalizados para pensar isso, produzir teses sobre isso, pesquisas sobre isso, e que isso seja mais... Está começando também, tem algumas iniciativas na Federal do Rio Grande do Sul, na Unifesp, na própria UNB aqui, a gente criou um núcleo sobre isso, mas ainda são bastante, né, incipientes, ainda estão começando. Eu acho que a gente está crescendo, mas ainda falta que isso seja institucionalizado, né? Que quando aparece um professor universitário e fala, vou fazer um canal no YouTube, um podcast, vou aparecer num programa de TV, vou me tornar consultor de novela, que isso não seja visto, né, como alguém que está se vendendo, como alguém que está depreciando o conhecimento, tá? Cada vez menos é visto assim, né? Eu tenho visto isso, mas ainda rola. Pois é, e esse é um grande problema que a gente está ultrapassando, assim. Quando eu resolvi de verdade, assim, assumir, não, eu vou cada vez mais me dedicar a aparecer na internet e cada vez menos me dedicar a ficar numa sala de aula. E eu decidi isso há pouco tempo, foi ano passado que eu decidi isso. Eu descobri cada coisa preciosa, cara, acontecendo. Inclusive, eu descobri um cara que mora do meu lado, assim, literalmente aqui no Rio de Janeiro, né? Eu moro aqui no Rio de Janeiro, o cara mora aqui, a poucos blocos. É o Luiz Antônio Simas, que é um historiador. Você conhece esse cara? Ah, não conheço. Ele é um historiador de cultura popular brasileira, assim, principalmente de cultura afro-brasileira. E o cara tem todo um nicho ao redor dele, e tem vários livros publicados sobre isso, e o cara é professor, eu vim descobrir, do colégio que eu dou aula, que é um colégio grande, né, de uma rede de pré-vestibular. E o cara não foi para a universidade. Ele publica os livros dele, ele tem toda uma capilaridade, tanto na cultura popular quanto na academia, ele aparece para dar entrevista, só que é isso, ele é um intelectual público, fazendo o que ele gosta de fazer. E eu falei, nossa, pelo amor de Deus, é exatamente isso, tem que ter mais gente assim, cara, tem que ter mais gente assim. Sim. E porra, é isso, e eu acho que cada vez mais a gente tem que divulgar esse negócio, tanto para divulgar quem já faz,
quanto para inspirar a galera que não faz ainda, mas que acha que fazer a carreira de ciências humanas só tem uma possibilidade, né? É tipo se formar e dar aula na escola pública. Essa possibilidade existe, mas não é só ela que existe. Cada vez mais a internet traz possibilidades de capilaridade. Eu acho isso bom. Sim. Mas deixa eu te perguntar aliás, só para fechar esse assunto, a criação do departamento de História Pública lá na Universidade de Santa Bárbara, claro que tem um motivo idealista, mas o motivo principal foi construir novas formas de emprego, né, para o pessoal das ciências humanas, naquele contexto dos anos 70, de 80, foram épocas de muito corte de gastos, né, lá nos Estados Unidos, era Reagan e tal. Sim. Foi nesse contexto que eles começaram justamente pensando em outras formas de emprego, de rentabilidade. A gente está falando de uma dificuldade agora, mas acabou de vir surgir a pergunta na minha cabeça aqui. Vamos humanizar a conversa mais ainda? Que é assim, fala um fracasso que você teve que te formou. Eu falo um meu e tu fala um teu. Posso falar o meu primeiro? Pode falar. São muitos, né, que eu tenho aqui. Preciso pensar um. É porque um fracasso que me formou, porque quando você falou, cara, eu tenho 31 anos, na minha cabeça veio logo a lembrança assim, caralho, a gente tem 31 anos, a gente tem a mesma idade, e o Dani já é professor universitário. Aí eu pensei assim, eu tive um grande fracasso que me impediu, talvez, de ser, e talvez eu esteja racionalizando o meu fracasso e falar assim, nem queria mesmo. sabe assim? Um grande fracasso foi eu fiz direito primeiro. A minha primeira opção foi fazer direito. Eu sou amazonense, lá de Manaus, e a primeira opção foi fazer direito lá. Eu fiz na Federal do Amazonas, e no 6º período eu entendi que não era para mim. Eu sempre quis fazer filosofia, mas eu não fiz porque, eu sempre falo isso, porque eu fui covarde, porque eu achava que eu queria grana, eu achava que filosofia não ia me dar grana, direito ia me dar. E aí, quando eu fui fazer o intercâmbio lá para a Espanha, fiz 6 meses de intercâmbio. Não foi Ciências Sem Fronteiras, foi Bolsa do Santander. E do banco, né? E aí quando cheguei lá, falei, porra, cara, eu achava que eu queria dinheiro para viajar o mundo, mas eu tô aqui na Espanha, tô miseravelmente infeliz. Não é isso que eu quero. Quando eu voltar para o Brasil, eu vou fazer filosofia. Resultado, eu fiz filosofia com 22, 23 anos. É por isso que eu terminei tarde e, enfim. Esse foi um grande fracasso para mim, assim. Falei, porra, cara, é isso. Eu descobri tarde, eu tive coragem tarde do que eu queria fazer. E aí, todo mundo me chamou de louco, né? Porra, você é louco, termina direito, não sei o quê. Falei, não, vou inclusive mudar de estado. E eu saí de Manaus e vim pro Rio. E desde então, desde 2013, que eu tô aqui. Eu acho que esse foi um grande fracasso. Tudo bem, se reverteu no meu caminho mesmo e tal. Mas foi um grande fracasso. Eu considero um fracasso, assim. Eu acho que eu falhei. Eu devia ter escolhido ter tido coragem mais cedo. Qual foi um grande fracasso que te moldou, assim? Te botou no caminho? Posso antes só fazer um pequeno comentário sobre o que você disse, porque eu acho que tem algo que é importante, né? Que eu acho que existe, porque eu não acho, né, que é um fracasso a sua trajetória, pelo contrário, mas eu tenho certeza que esses anos que você teve na faculdade de Direito devem ter te dado um conhecimento, uma experiência que fazem uma diferença, fazem de você um professor de filosofia diferente. Em vários, eu não consigo imaginar quais, porque eu não estou na sua pele, mas consigo supor, né? Consigo até relacionar com coisas legais que eu já vi no seu canal. Então, tem nada de fracasso, né? É um outro caminho. Porque eu acho que aqui no Brasil, e quem me deu esse insight, eu estava assistindo um outro canal muito legal aqui no YouTube, chamado Nota de Rodapé, que é de um amigo meu chamado Jonathan. Estava vendo uma entrevista e estava falando exatamente sobre isso. Eu falei, puta, é isso mesmo. Né, de como aqui no Brasil a gente ainda não consegue enxergar a profissão de professor universitário, de pesquisador, como uma profissão. Né? O cara que está na universidade fazendo pesquisa, ele está na universidade fazendo pesquisa porque ele é um pesquisador, ele fez uma tese de doutorado, que é sobre um assunto muito específico, é assim que funciona a pesquisa, você não vai pesquisar o mundo, você vai pesquisar algo específico para você dar uma contribuição. Você faz uma pesquisa, você se torna um pesquisador e é isso que te torna apto a estar lá. Não significa que você é mais inteligente, que você é superior, que você sabe mais. Né? Na verdade, as coisas não necessariamente é assim que funcionam. Significa que você é um bom pesquisador. Às vezes, alguém que não teve o caminho universitário é alguém que tem raciocínios geniais, sacadas geniais, só não é um pesquisador. Né? Eu acho que não ter essa percepção de o que é um trabalho, de alguém que está fazendo uma pesquisa, que essa pesquisa tem uma função acadêmica e tem uma função social também, né, tem uma dupla função aí colocada nessa pesquisa, isso, não é que, olha, quem está lá tem que ser a inteligência, né, a elite intelectual da nação, tá? E, calma, esquece, deixa isso para o século XX, tá? Eu acho que é muito importante que a gente entenda isso como uma profissão.
tá? E isso é bom em vários sentidos. Tá? É bom até para acabar com essa coisa de os professores universitários são um conluio que está fazendo uma doutrinação e tomando a nação, enfim. A gente não precisa citar nem nomes de pessoas que fazem esse tipo de discurso. Né? Tem uma mística, eu posso citar. É isso, né? O rebanho olavista, né, do Olavo de Carvalho, crê nessa teoria da conspiração, de que na universidade nascem as teorias que vão se ramificar pela sociedade como um todo depois de alguns anos, de modo que estava tudo planejado. É isso. É curioso, nesse livro dele, O Jardim das Aflições, ele começa com uma palestra, eu já li, ele começa com uma palestra de um professor da USP, que deu sobre Epicuro, e disso ele tira várias coisas, enfim. Não me lembro mais. Posso pegar aqui, faz tempo que eu li. Mas, enfim... Eu já li também. Mas isso é muito essencial, até para incentivar as pessoas a seguirem carreira, caso queiram, né? Um especialista é isso, é um especialista. Ele não é uma pessoa iluminada, ele é um profissional de pesquisa, é isso. Ele pode, se decidir, se tornar também um intelectual público, como é o seu caso, como é o caso de tantos outros? Sim, pode, mas é uma profissão como qualquer outra. E tem um nível de técnica, de rotina, de cotidiano, de preparação específica. É isso, é uma profissão bem notável. Você pode ser o Darcy Ribeiro, que é alguém que, de fato, tira do seu trabalho acadêmico um projeto para o país. Eu acho até interessante, mas não necessariamente, né? Existem várias maneiras de você ser um professor universitário, de você ser um pesquisador. E aí, voltando à sua pergunta, uma coisa que sempre me aterrorizou, uma coisa que sempre foi um temor na minha vida, foi a questão das línguas, porque a questão das línguas é uma coisa muito importante para o historiador. A gente faz pesquisa em fonte primária, e meus pais, assim, por falta de grana, eu nunca fiz escola de inglês, né, como várias pessoas fazem na adolescência e tal. Eu fui tendo que aprender as coisas sozinho, né, isso para mim sempre foi uma coisa que sempre foi um pouco grande impeditivo. Eu nunca tive problema de estudar, de ter preguiça, de procrastinar, de não ler, de travar para a escrita, nunca tive esse problema, para minha sorte. Mas tinha e ainda tenho dificuldades com línguas, né? Tanto que eu ainda faço aulas e tal. Hoje em dia eu já consigo ler, né? Mas ainda, por exemplo, na hora que eu vou falar, eu travo. Tem uma entrevista que eu fiz, tá aqui no YouTube, se alguém quiser ver, com o Harvey Kaye, que é um historiador lá da Universidade de Wisconsin, tá no YouTube da ANPU-DF, né? Da Associação Nacional de História, né? ANPU, ANPUH-DF. E aí vocês encontram lá essa entrevista. E eu assim, fiquei super nervoso para falar inglês, ser gravado, e aí aquele puta sotaque. Mas isso para mim foi sempre uma questão. Tá? Tanto que eu falo muito para os alunos da universidade, para eles estudarem bastante. E eu tenho que falar para eles, quando eu estou falando de vocês estudarem língua, gente, não é porque eu sou o cara que sabe tudo e estou forçando ao contrário. É alguém que já teve muitas dificuldades, já perdi oportunidades por conta disso, e sofri, demorei, fui aprender mais tarde. E estou dando uma dica para vocês não fazerem o que eu fiz para a coisa ficar mais fácil, né? Para o caminho ficar mais tranquilo. Acho que isso é a principal coisa para quem quiser ser pesquisador, né? Aprender outras línguas, começando pelo inglês, que acaba funcionando um pouco como língua geral, e depois uma outra língua, né? Uma segunda para ser a sua área de especialidade e tal. Então essa foi a sua grande dificuldade, não aprender línguas como você queria. Tem outras também. Mas essa é uma que eu vou revelar hoje. Tá bom. Cara, eu sempre tive facilidade para aprender línguas, mas eu confesso que eu também, ao contrário de você, eu tenho o defeito de me dispersar. Eu me disperso muito. Eu sempre me encaro da seguinte maneira, assim, eu tenho muitos defeitos, mas uma das minhas qualidades é ter consciência deles e controlar deliberadamente. E eu sou muito disperso, sou muito incisivo, sou muito impetuoso, sou muito, sabe, irrefletido. É curioso, né, um professor de filosofia falar que é irrefletido, mas eu sou muito impetuoso. E é por isso que eu me forço extremamente para não ser, sacou? E isso é uma lição pra galera, assim, é isso, a sua tendência não te determina, não. Nunca, jamais, né? E todo mundo nasce com uma tendência X, Y, Z. Há vários Daniels, no sentido de pessoas com facilidade para ler, para se concentrar, que só não se desenvolvem por contexto social e não sei o quê. E há várias pessoas como eu, que tiveram a oportunidade de nascer numa família
classe média e com pais já com ensino superior. Essa foi uma grande loteria social que eu caí e que me auxiliaram a dominar essa tendência impetuosa minha que me fez me tornar um professor. Mas se eu nascesse, talvez, né? Se eu tivesse nascido num contexto outro, mais precário, certamente eu seria outra pessoa. Outra pessoa trabalharia com outro tipo de coisa. Ou seja, as dificuldades formam quem a gente é, inclusive, né? As dificuldades e as sortes também, claro, né? Sim, eu acho. Agora... tem outras dificuldades que eu te falei, mas essa é que eu tô pronto para revelar por hoje. Tá bom. Depois a gente faz uma terapia pública, mas outro dia. Mas aí, o segundo pilar da conversa, eu queria direcionar agora em torno da pergunta: o que você considera que significa pensar, Dani? E aí, você pode ficar à vontade para falar sobre as suas linhas de pesquisa. Como é que você, Dani, pensa? E como é que você tem pensado? Em que você tem pensado? Mas, sobretudo, eu queria que você focasse em como. Eu queria entrar, para chegar nesse ponto, no fato... Eu queria voltar ao começo da conversa, né, de você ter falado que meus vídeos e os vídeos do Gui de Franco, meu amigo, te inspiraram e tal, porque eu acho que essa trajetória, a minha trajetória como intelectual público, se eu posso falar assim, professor e pesquisador, elas estão muito entrelaçadas e não foi planejado, né? Foi basicamente ao acaso, né? Então, eu sempre quis dar aula. E aí eu entrei na universidade, na Faculdade de História, na FEFELESH, na USP, em 2007. E já em 2007, eu tinha 17 anos, eu comecei a dar aula em cursinho popular, né? Para alunos de baixa renda. Eu dei aula no cursinho popular muito legal, que é o CASD, né? Que é o curso Alberto Santos Dumont, que ele é administrado por alunos do ITA, né? E tem essa vantagem que os caras são engenheiros, iteanos, então a parte contábil, administrativa era muito boa. E com isso a gente tinha uma condição de trabalhar de um jeito muito legal, né? E eu fiquei lá no CASD, no cursinho popular, 5 anos, né? Fiquei bastante tempo lá dando aula, inclusive quando eu comecei a dar aula em instituições particulares, eu continuei lá mais um tempinho. E aí eu comecei, isso foi 2007. E 2007 foi o ano que virou lei, né? Voltando ao contexto político do começo da conversa, foi 2007, 2008, se não me engano se eu estou errando as datas, mas foi nessa época aí que virou lei filosofia e sociologia nas escolas. Sim. Né? E não tinha professores de filosofia e sociologia no mercado. Não tinham pessoas formadas, as pessoas formadas na época não tinham essa expectativa de dar aula como tem hoje. E aí pessoas como o Gui de Franco, como eu, que eram formados em História, começaram já desde muito cedo, já desde o começo da faculdade, a dar aula de filosofia. Então já em 2007 eu comecei a dar aula de filosofia. E aí no curso de História eu comecei a juntar as coisas por gosto, né? Porque eu gostei, podia não ter gostado de dar aula de filosofia, né? Eu podia ter achado muito chato. Mas eu comecei já por gosto a pegar muitas matérias na filosofia, né? Então eu lembro de fazer a matéria do Pedro Pimenta, que é uma matéria que me marcou muito, e de fazer a matéria do professor Alberto Barros, lá na filosofia da USP, na USP. E o Alberto Barros, ele é um professor da filosofia da USP, mas que tem uma abordagem filosófica que a gente chama histórico-filosófica, porque é a junção dos dois, que a gente chama de contextualista, que é um método que nasceu muito em Cambridge, com nomes como John Pocock e como Quentin Skinner, né, que são nomes aí que revolucionaram a maneira da gente pensar a história política moderna. Tá? Aquela linhazinha que o pessoal aprende na escola, tinha lá o feudalismo, aí vem o absolutismo, aí vem o liberalismo, aí vem o socialismo. Esses caras quebraram com essa linha, eles mostraram outras tradições que existem também. Tá? Por exemplo, a tradição republicana, né, que existe nesse momento. E justamente é uma forma de encarar a filosofia que não é melhor nem pior do que as outras. É uma forma de encarar a filosofia que nos abre outras questões, nos abre outras possibilidades. Né? E eu lembro eu lembro de ter feito a matéria do Alberto Barros e do Pedro Pimenta, eram justamente abordagens muito distintas. A do Pedro era aquela coisa de focar no texto, né, de fazer aquela leitura textual. E a abordagem do Alberto Barros era, antes de falar do Needham, do John Milton, que a gente analisou, falar da Revolução Inglesa e mostrar o que eles estavam fazendo quando eles estavam escrevendo, né? Que é a ideia dos atos de fala, dos state acts, usadas que é algo da linguística, né? Utilizados para abordar a história da filosofia. Enfim, dando aula em cursinhos populares de filosofia, e aí quando eu comecei a ser chamado para dar aula em escolas e cursinhos no mundo privado, né? E aí eu dei aula no cursinho CPV, no cursinho COC, dei aula no cursinho Poliedro, que foi onde eu acabei escolhendo ficar por mais tempo, né? E aí lá também me colocaram para dar aulas de filosofia. E aí eu alternava entre filosofia e história. E aí, nesse contexto,
o colégio poliedro que eu dava aula me chamou para gravar vídeos. E não tinha vídeos de filosofia na internet. Tinha muito pouco. Se eu não me engano, se eu não estou confundindo, e peço desculpa se eu estiver confundindo, a única pessoa que gravava aulas de filosofia regularmente, tinha várias soltas, mas a única que gravava regularmente era o Anderson Pinho, né, que eu me lembro era só ele. E aí o Poliedro me chamou para gravar videoaula de filosofia. Isso lá, isso eu nem estava formado ainda, né? Não estou formado ainda, né? Mas formalmente eu não estava nem formado ainda. Mas isso e eu não queria gravar. 2000 e quanto? 2014? Ou antes? Não, isso 2010. 2010, Não, 2010. Já tinha 2 pessoas, né, fazendo na internet, mas não para ensino médio, que é o Olavo de Carvalho. Ah, sim. E o Paulo Giraldelli, né? Sim, o Paulo Giraldelli. Não, sim, com certeza. Só que era ensino superior, né? De ensino médio, que eu me lembro é só o Anderson Pinho que tinha, se eu não me confundo. Ele já fazia? Já fazia essa época? Eu me lembro de vídeos dele na época que eu estava lançando os primeiros meus, assim. Caraca. Minha lembrança é essa. São vídeos bastante antigos. Posso, né, com o tempo, a gente vai ficando velho, a gente vai misturando as coisas. E aí eu comecei a dar, e eu não queria gravar vídeo online. Eu achava aquilo uma desgraça, achava que ao fazer aquilo eu estava matando a educação, eu estava me vendendo. Eu comecei a gravar vídeos online de filosofia pura, única e simplesmente pelo dinheiro. E era pouco dinheiro. Era bem pouco. Era uma mixaria. Eu lá com 20 anos, eles me pagaram uma mixaria. Tá? Se alguém tiver curiosidade aí de ver, coloca Daniel Gomes, SPM 2009, que vai ver eu lá corrigindo um vestibular da SPM, todo cabeludo. Acho que é de 2009 esse vídeo. Mas enfim, aí eu comecei a gravar e achei uma porcaria. E aí teve um vídeo meu. Fiz vídeo sobre vários assuntos, essa primeira leva. E aí eu me lembro bem que um dos assuntos foi o pensamento da Simone de Beauvoir, tá? E eu nem acho que ficou bom o vídeo, acho que expliquei algumas coisas meio mal explicadas, mas aí naquela época o site Escola Sem Partido colocou meu vídeo lá, né? E falou, olha, este professor ensinando as pessoas a serem gays, o cara falou isso, né? Ensinando as pessoas a serem gays, aquelas coisas de doidão. E eu, assim, eu tinha gravado porque era um assunto que tinha caído no Enem, naquela época, no vestibular, eu falei, puta, ainda me fazem isso. E aí, assim, fiquei injuriado de gravar vídeo. E aí, depois, de novo, me ofereceram dinheiro, que é essa série que eu gravei com o Gui, que a gente já estava já um pouco mais maduro, né? Isso daí acho que foi 2014. Então, a gente fez uma coisa um pouco mais legal. Vários desses vídeos que eu gravei no comecinho, eu pedi para deletar, eles não estão mais lá. Esse da Simone de Beauvoir, vocês não vão encontrar, né? Na época, quando o site lá, Escola Sem Partido, colocou esse meu vídeo, alguns amigos falaram, não, Daniel, luta pelo seu vídeo. Eu falei, eu lutaria se eu achasse que ele tá bom, mas eu acho que não tá boa a minha explicação da Simone de Beauvoir, eu não vou lutar por ele. Aí eu gravei essa série em 2014, né, com o Gui Franco, a gente fez uma coisa um pouco mais bem preparada, um pouco mais calculada, e nesse contexto, esses vídeos começaram a ter uma repercussão que eu nem imaginava que ia ter. E aí que eu comecei a gostar de gravar. Porque aí eu comecei a atingir um pessoal, algumas pessoas mais velhas, ou gente que mora em lugares muito distantes aqui no Brasil, gente que não tem grana para pagar um cursinho, começaram a vir falar comigo. Eu falei, putz, o que um professor quer na vida se não isso, né? Sim. Se não atingir... Depois, com o passar do tempo, o lado bom, que é muito maior do que o lado ruim, de gravar esses vídeos, começou a vir, as pessoas começaram a falar, agradecer, falar, putz, eu li esse livro por causa de você. Quando alguém fala isso para um professor, não tem nada melhor a ser dito para um professor. E, paralelamente, eu comecei a fazer pesquisa na USP, ao mesmo tempo. Eu comecei a fazer pesquisa em 2009, e o meu orientador, sempre, da iniciação científica até o doutorado, foi um italiano chamado Modesto Florenzano. Tá? E o Modesto foi o maior, ainda, eu acho, inclusive, embora ele esteja aposentado, mas é o maior especialista que o Brasil já teve em Revolução Francesa, e é alguém que também tem essa abordagem do Quentin Skinner, do John Pocock, do John Donne, do Peter Laslett, essa abordagem contextualista da história do pensamento. O Modesto também trabalha com a história das ideias. O Modesto, o doutorado dele, há várias décadas atrás, foi sobre o Burke. Né? Inclusive, é curioso quando alguém vira e fala assim, a universidade só estuda a esquerda, só estuda marxismo, que é uma puta mentira. E o meu orientador, por exemplo, foi o primeiro a estudar o Burke no Brasil e foi na USP. Enfim, então ele tinha ele já trabalhava com essa união entre história e filosofia. Então, as coisas se juntaram muito na minha vida. Né? E, para piorar, o autor que eu peguei para estudar no mestrado e no doutorado é o Thomas Paine. E o que o Thomas Paine tem de diferente dos outros filósofos? Muitas coisas. Mas, entre elas, o fato de que o Thomas Paine veio da classe operária, né? Ele era um fabricante de espartilhos, e por causa disso, Paine sabia falar
a linguagem da população. Tom Paine era um autor que queria ser lido, né? Então, o George Washington mesmo reconheceu isso. George Washington falou, ninguém é mais lido aqui nos Estados Unidos quanto Paine. Né? Depois, o John Adams fala a mesma coisa, né? Os dois presidentes dos Estados Unidos. Que ninguém tinha maior influência na época dele, na era das revoluções, quanto Paine. Então, não bastasse eu estar trabalhando com história/filosofia pública, porque para mim essas coisas andam juntas, como eu trabalho com história das ideias, não bastasse isso, da mesma maneira, o autor que eu estou estudando também é alguém preocupado é um panfletário, com a divulgação, com conhecimento chegar na população, né? Então, se o Spinoza escreve lá coisas sobre Deus, coisas críticas à religião esclarecida, ninguém, até então, né? Ninguém até o século XVIII, tinha conseguido levar essa ideia para um conjunto tão grande de pessoas quanto Thomas Paine. E aí que as coisas da minha vida começaram a caminhar juntas. Aí lá para 2016, eu já um pouco mais velho, já começando a ter clareza do que eu estou fazendo, né? As coisas vieram e você vai organizando, vendo o que você quer e o que você não quer. Aí o Se Liga Nessa História me chamou. E é muito legal que eles me chamaram, agora não se chama mais Se Liga Nessa História, se chama só Se Liga, porque tem todas as disciplinas. E o jeito que eles me chamaram é legal, porque são dois fundadores do Se Liga, o Walter, que fez faculdade comigo, é do meu ano, e o Ari, que é da área do audiovisual. E o Ari falou... É o cara que era o grande rosto lá do Se Liga Nessa História? Isso, no começo era só ele. E o Ari é o cara que trabalha na administração, no começo ele também trabalhava gravando, editando, no começo eram só os dois. E aí o Ari virou para mim e falou assim, Daniel, eu tô te chamando, porque quando eu fiz faculdade, eu usava seus vídeos do Durkheim para minha prova. E funcionou, eu entendi, eu aprendi e eu fui bem na faculdade. Então, assim, eu sou a prova que funciona, então eu quero você no canal. E eu lembro que eles me chamaram, na época o estúdio ficava lá na praia, em Bertioga, a gente gravou, se conheceu, e aí eu gravei os primeiros vídeos lá com ele, que foram sobre Schopenhauer, né? O vídeo mais antigo que eu tenho lá. Também hoje eu tenho críticas a esses vídeos, né? Lá nesse vídeo do Schopenhauer eu faço lá uma comparação com a física quântica, que hoje eu acho meio nada a ver. Mas o resto do vídeo tá ok, tá bonitinho. E aí nesse momento, com o Se Liga, que é um projeto enorme, né? Um dos maiores canais que a gente tem no YouTube, aí a coisa começou a ficar mais clara. Em 2014 foi quando eu entrei no mestrado também. Fiz o mestrado, doutorado, eu engatei, fiz tudo direto. Terminei em 2017 para 2018. E aí entrou uma crise de ansiedade básica, uma depressão básica? Então eu vou falar da minha maior dificuldade, que não são as línguas. Porque isso é uma constante em todo mundo que faz pesquisa, né, cara? É raro alguém fazer assim, né? Pesquisa, mestrado, doutorado. Eu tive um acidente de carro em 2011, né? E eu quase morri. E sobrou só uma cicatrizinha aqui no meu olho, agora, nesse momento. Mas eu tive um acidente de carro, e depois desse acidente de carro, eu comecei a ter síndromes do pânico e tal. Isso foi em 2011. Eu me formei e entrei no mestrado em 2012, né? E aí a importância do professor, né? Eu lembro que eu tinha feito a iniciação científica, né? A minha primeira pesquisa. Larguei, quer dizer, acabei e esqueci ela, né? Mas terminei. E com financiamento, né? Naquela época a gente conseguia as bolsas, era uma bolsa de R$400. E aí já comecei a dar aula em escola particular e tal. E aí larguei as coisas, tive esse acidente, eu comecei a ter algumas questões psicológicas, tive que tomar remédio, várias coisas assim nesse momento, né? E aí o Modesto, que foi meu orientador, aí a importância do professor, às vezes, de falar pequenas palavras, né? Foi ele que falou, não, você vai fazer mestrado, e você está pronto para isso. Né? Porque nesse monte de crise e tal, e essa foi a minha principal dificuldade, nesse monte de crise e tal, eu não achava que eu não estava pronto, que eu não queria, que não era para mim. Aí o Modesto virou e falou assim, não. E aí ele fala ele ainda tem um pouco do italiano, né? Ele falou, não, você vai fazer. Aí ele fala inglês, às vezes ele mistura as línguas, ele fala, é simple as that. Eu lembro que ele falou assim, é simple as that. Aí eu fiz um projeto, e aí assim, isso foi muito importante para mim, né, esse acolhimento que ele deu. E também foi muito importante para mim o fato de... Isso tornou as coisas mais difíceis, mas me deu mais sentido. O fato de, enquanto eu fazia mestrado e doutorado, eu continuei dando algumas aulas, nunca foi muitas, teve um momento que foi um pouco mais, mas nunca passei de 30 aulas, geralmente era em torno de 20, e gravando vídeos. Então, essas coisas davam mais sentido à minha pesquisa. E a minha pesquisa dava mais sentido a essas coisas na minha cabeça. Fazer essas duas coisas tornou tudo mais cansativo, perdi bastante cabelo, mas o ensino para mim faz melhor a pesquisa para mim melhora o ensino. É por isso que eu comecei um podcast ano passado, né, chamado História Pirata,
com meu amigo Rafinha, que é mestrando lá na USP e tal, e a gente começou esse podcast um pouco nessa ideia. A gente acha que ensino e pesquisa não precisam estar separadas, né? A gente se incomoda muito com o discurso de, se você vai ensinar pessoas mais jovens, você tem que ensinar errado. Tá? Não estou falando que você tem que ensinar a mesma coisa da universidade, mas, assim, eu acho que é diferente você falar em adaptar, em fazer uma outra linguagem e errar, né? A gente acha que ensino e pesquisa podem e devem caminhar juntos, né? A gente acha que há coisas que ainda são ensinadas no ensino médio, a gente sabe que estão completamente erradas, que não precisariam ser ensinadas. Sei lá, só para dar um exemplo bobo, ninguém precisa ensinar que os cercamentos criaram a classe trabalhadora inglesa, sendo que a gente sabe que hoje que isso está errado, que as áreas da Inglaterra onde teve cercamento aumentou a população, não houve êxodo rural por conta do cercamento. Por que ensinar isso? Só um exemplo bobo. E é verdade, cara, eu lembro disso. Toda aula ensinada de ensino médio é com isso, exatamente. Um dos fatores rural, política de cercamento. E para que falar isso, né? E você sabe que a gente sabe que isso está errado desde 54, né? Porque isso está no Marx, mas isso está no capítulo 24 do Capital. Essa ideia de que os cercamentos seriam criados uma classe trabalhadora. Em 54, um historiador chamado Jonathan Chambers foi ver na documentação se isso aconteceu mesmo. E ele percebeu que as áreas onde quanto mais cercamento teve, mais cresceu a população da área, porque, de fato, com os cercamentos, você vai aumentar a produção rural, com a monocultura. Não estou dizendo que os cercamentos melhoraram a vida das pessoas. Mas, enfim, as pessoas tinham que trabalhar ainda, né? Ainda não tinha máquinas agrícolas como tem hoje no século XVIII. Mas, enfim, esse é só um entre muitos exemplos. A gente poderia fazer um programa só sobre isso. Não, em filosofia, talvez o exemplo maior seja o pré-socrático como sendo um marco cronológico. Muito professor ensina assim ainda. Né? Pré-socrático os filósofos que vieram antes do Sócrates. Sim. Não foi. Sim. O Demócrito, por exemplo, era contemporâneo do Sócrates. Né? E não como algo muito mais temático, né, por exemplo. Exato. E o Sócrates inaugura as reflexões éticas. Não. O Demócrito já tem fragmentos de preocupações éticas. O Heráclito já tem fragmentos com preocupações éticas. Talvez esse seja um dos grandes erros assim, do ensino de filosofia. Que é algo logo do começo do ensino de filosofia, né? Exato. Logo do começo do semestre. Com preocupações éticas, né? Enfim, mas tem... ou aquela pintura dos sofistas como os enganadores. Exato. Né? É muito mais uma caricatura platônica, né? Mas eu entendo o seu ponto, que assim, isso é simples, cara. Isso não é difícil falar para os alunos, né? É simples, né? Não é uma questão de simplificar. É fácil falar, pré-socrático não é cronológico, tá? É só um recorte conceitual. Pronto, quem é a pessoa que não entende isso? Perfeito, ótimo. Eu te entendo. E é isso, é por isso que e não é, e também isso é uma outra coisa que já até a gente ficou bravo. Quando a gente fala essas coisas, do pré-socrático, isso da Revolução Industrial, a gente não está falando num sentido arrogante, no sentido de todos são burros, e a gente não. Até porque eu erro direto, toda hora. Eu mesmo estou falando aqui para vocês que vários vídeos meus antigos eu olho e dou aquela, não tinha ter falado desse jeito. Imagino que você também tenha várias coisas, tá uma virada de cabeça. A aula que eu dei semana passada, eu já estou assim. Sim, eu também, direto, aulas. O meu doutorado, que foi em 2017, que eu defendi, tem coisas lá que eu olho e falo, nossa, isso realmente não é algo que eu concordo mais, que eu não faria mais. Então, não é, a gente está falando de coisas aqui que a gente sabe que as pessoas costumam errar, mas a gente deve errar coisas que a gente não sabe também. Né? Se a gente soubesse, a gente não erraria. Eu estou pescando aqui um aspecto do seu pensamento, que é bom, assim, que é ter a consciência da incompletude do pensar, isso. Né? A gente tem consciência do que a gente sabe, tudo bem, a gente sabe coisa pra caramba, porque a gente estudou, né? Não é porque a gente é melhor que ninguém, porque a gente passou alguns anos aí estudando em algumas línguas aí, né? Pelo menos, né? Não que a gente domine todas as línguas, mas a gente estuda pra caramba. Tem que ter vergonha disso, né? Seria esquisito se alguém ouvisse isso e achasse que a gente está contando vantagem. Não, a gente não está contando vantagem. Faz parte da nossa formação fazer isso, né? Não é... Perfeito. Não faz a gente melhor ou pior que ninguém. Então a gente sabe coisas. Só que a gente também sabe que essas coisas podem ser transmitidas de modo equivocado da nossa parte, a depender de inúmeros fatores, cansaço, circunstância, ocasião, linguagem. A gente sabe que essas coisas podem ser mal lidas por nós e a gente pode cometer inexatidões. A gente sabe que essas coisas são revisáveis durante o tempo. E, portanto, o conhecimento é provisório. Assim. Até aqui a gente sabe isso. E pensar desse modo, eu acho que é uma das grandes lições de todos os tempos, do Sócrates, por exemplo, que é entendido errado também, que eu me mordo de raiva disso. O que especificamente que te dá mais raiva?
quer entender a ignorância socrática como se fosse uma declaração de incapacidade. Não, né? Isso, Não é. isso. Não é. E isso é uma lição de pensamento, que eu acho que eu estou pescando no que você está falando, que eu realmente acho que é um modelo para todo mundo, assim. Acho que a gente precisa mais disso, sabe? De um lado, não ter vergonha de dizer eu sei. Eu sempre cito os diálogos em que o Sócrates fala sobre o amor, o banquete, o Fedro, em que o Platão o descreve como sendo alguém que sabe do que está falando. Ele fala, se tem uma coisa que eu sei, no Fedro ele fala isso, é sobre o amor. Eu sei falar sobre isso, sabe? Mas eu também sei da provisoriedade que é isso, né? Eu sei daquilo até onde eu vou. Isso é bacana pra caramba, assim, pra servir de exemplo. Muito isso é lindo, isso é lindo. E aí eu queria complementar e dizendo que isso é uma parte do meu pensar mesmo, da minha maneira. Isso tem algo de socrático, mas eu sou um fã do Spinoza, né? Sim. Até porque o Paine, quem eu estudei no mestrado e no doutorado, é de alguma maneira um espinosista. Tem passagens ali da Idade da Razão do Paine que ele fala a mesma coisa que o Spinoza. Tá? E isso é uma coisa que os historiadores há não muito tempo estão percebendo. A importância do Spinoza como ela é muito forte ali nas revoluções. Né? Como existe que não é o Spinoza, a gente na história das ideias, a gente fala que é sempre uma apropriação. Né? Não é o Spinoza. Né? Até porque muitas coisas que fizeram em nome do Spinoza, o Spinoza não ia gostar. Mas, assim, tem algo em Spinoza, eu até separei aqui um trecho da Ética, porque você estava falando, eu peguei e falei, vou citar isso. Que quando o Spinoza fala de Deus, naquela concepção do Deus spinosista, é um Deus que não pode ter consciência e não pode ter intenção, porque tanto a consciência quanto a intenção, quanto mudar de ideia, quanto se arrepender, tudo isso só pode ser feito por quem é finito, por quem é imperfeito. Né? Quem é perfeito, a perfeição absoluta, a perfeição total, um ser perfeito como Deus não pensa. Né? Por quê? Porque em Deus, o objeto já é igual ao sujeito. Se a gente for pensar o pensamento daquele jeito mais banal, como um sujeito pensando no objeto, se eu estou querendo conhecer a natureza, a física, tem um objeto do meu conhecer, e eu quero que o que está aqui dentro, na minha cabecinha, seja igual ao que está lá fora. Eu busco no meu conhecer uma identificação entre o sujeito e o objeto, que meu pensamento seja igual ao conhecer, ao que está lá fora. Ora, essa busca só existe devido à imperfeição. Um ser todo perfeito e todo poderoso já sabe de tudo. Então ele não precisa refletir. Então o pensamento, e é isso que o Spinoza faz, é lindo, porque é uma inversão total daquela ideia de que é o pensar e a consciência que nos coloca acima da natureza. Caramba! Né? Não, ele está fazendo uma inversão. Não, o pensar faz parte da nossa imperfeição. Né? Isso tem a ver com a noção espinosista de não separação entre mente e corpo. Né? De não separação entre mente e corpo. Não há separação entre mente e corpo. A mente não é algo que nos faz mais perfeitos. Pelo contrário, a mente é uma propriedade de seres imperfeitos. Então, de um ponto de vista, agora lendo aqui, tá? De um entendimento infinito, uma vez que pensar e ser em Deus são idênticos, não pode haver em Deus intenção, nem inteligência no sentido humano do termo. Por isso que, para Spinoza, Deus não pode mudar de ideia. É por isso que a ideia de milagre, para Spinoza, seria uma negação de Deus. Ele fala bastante sobre isso na Ética. A ideia de milagre é você destruir Deus, porque a ideia de milagre é que Deus precisa violar as leis da natureza. Né? Quer dizer, mas não foi Deus que fez as leis da natureza? Ele já toda a previsibilidade da natureza está escrita na ordem divina. Então, para mim, saindo agora aqui da citação e sendo mais pessoal, né, que é a proposta da nossa conversa, para mim o pensar tem a ver com imperfeição, tem a ver com tomar consciência da imperfeição, tomar consciência da finitude. E a gente fez uma live recentemente, foi super gostosa lá no Instagram, sobre meu livro, né, que se chama Filosofia para Mortais. Tá aqui, ó, vou pegar aqui para mostrar, Tá aí a mão? quem quiser dar uma olhadinha. Filosofia para Mortais. Esse meu livro, esse nome vem, tanto que o Spinoza tá aqui, tem um solzinho nele aqui. Tá? E aqui tem o Hobbes um pouquinho embaixo. Mas esse nome, Filosofia para Mortais, vem do Spinoza. Tá? É um nome espinosista. Alguém escreveu hoje lá na Amazon, sobre meu livro, alguém escreveu assim: não comprem. Trata-se de um livro progressista que defende o veganismo e que o foco é em Hegel. Né? Só que eu não cito o Hegel no livro, porque o Hegel é um dos pensadores que eu considero que eu menos conheço, que eu menos parei para estudar, uma deficiência minha
que eu preciso resolver, inclusive, né? Eu não cito Hegel no livro. E o cara colocou que é foco em... Não sei se você já leu alguns trechos do livro, você não achou Hegel lá. Não. Caramba. Cara, meu Deus do céu. O Karnal tem uma expressão para isso, que eu escutei de passagem, e eu sempre cito nas aulas, que eu sou professor de redação também, né? E uma das maiores dificuldades na redação é justamente a interpretação. Antes de escrever, você tem que entender o que é a proposta da redação. E a grande dificuldade é essa que você citou, que é assim, o Karnal chama isso de hermenêutica mediúnica. Hermenêutica é a ciência da interpretação, e mediúnica se refere enfim, comunicar-se com espíritos, né? Ele fala que ele estava escrevendo uma resenha de algumas biografias do Hitler, e aí ele recebeu as seguintes mensagens de leitores dele. Eu também não gosto do Lula. Porque a gente falou, porra, é Lula. Aí outra, nós dois temos a mesma visão sobre o juiz Sérgio Moro. Eu falei, caralho, como assim, né? Lula. Pelo amor de Sócrates, ele fala. Que é maravilhoso também, né? Pelo amor de Sócrates. Não, achei ótimo. Eu acho que é isso que acontece. Ali, ele não conseguiu ver o que está escrito, ver o que estava sendo dito. No capítulo sobre veganismo, eu digo que eu não sou vegano, né? No final do capítulo. E eu brinco que eu falo que eu não sou, mas não sei defender filosoficamente o não ser vegano, né? Eu faço essa brincadeira. Até essa brincadeira proposital, né? Para entender que a gente nem sempre age como a gente pensa, que todo ser humano é cheio de incoerências, né? Hoje os jovens estão obcecados com a ideia de hipocrisia, né? Tudo é hipócrita, contraditório, e às vezes tudo bem, claro, tem hipocrisias e contradições que a gente não deve aceitar, né? Mas não podemos também esquecer que ser contraditório faz parte da existência humana. A gente é aí um agregado de moléculas guiado por valores incompatíveis, né? Eu acho que os valores que guiam as nossas vidas são incompatíveis dentro de nós e entre nós nem se fala, e eu acho que é por isso que tem que existir a política, né? Justamente para, de alguma maneira, administrar essas incompatibilidades. Mas, enfim, o que eu ia dizer é que as pessoas, elas respondem não ao que está escrito, né? Elas respondem a um fantasma da cabeça delas. Então, existe aquela expressão francesa, né? Que é o diálogo de surdos, né? Trata-se de um diálogo de surdos, né? De pessoas falando consigo próprias. Não importa se tem um livro, se tem a pessoa mais sábia do mundo aqui na frente dela, ela vai estar sempre falando com os próprios demônios, com os próprios fantasmas. Psicanálise é importante também, né? Que, assim, tem uma concepção interacionista do conceito de coerência, que é a produção de sentido do texto. Eu advogo esse conceito, que é o texto nunca apresenta um sentido nele mesmo. É claro, né? Ele varia de acordo com inúmeras variáveis, né? Inúmeras. Uma delas é o leitor. O leitor sempre interage com o texto, porque sem experiência de mundo, dificilmente a gente saberia ler alguma coisa. Eu sempre cito um texto que não tem conectivos e só tem majoritariamente substantivos, que é cama, pés, pia, água, creme de barbear, navalha, espelho, roupa, chuveiro. Aí só substantivos. Aí você vai formando uma cena na sua cabeça. Por quê? Não tem conectivo, não tem verbo, não tem nada. Porque o seu conhecimento de mundo projeta ali sentidos. Isso é uma coisa. O texto elabora sentidos de acordo com o seu conhecimento de mundo leitor. Tá, isso é uma coisa. Outra coisa é você alucinar, né? Alucinação é outra coisa. E a gente precisa abarcar o contexto, abarcar a interação e tirar a alucinação o tempo inteiro, né? A gente admite que não é exata a produção de sentido, tudo bem, isso é uma coisa. Sim, mas a gente precisa marcar ali uma delimitação do que é alucinação pura e simples, né? Isso é necessário. Sim. Isso faz parte de pensar bem, inclusive, assim. É uma das teclas que eu mais bato, herança da minha experiência como professor de redação. E para mim, isso precede, inclusive, lógica. Isso precede, inclusive, falácia, sabe? Isso precede todo esse conhecimento estritamente formal da língua. A gente precisa entender que ela é contextual acima de tudo. Ela precisa, por exemplo, levar em conta que tipo de texto a gente está lendo, né? Cara, tem uma prática que eu considero horrível, não sei o que você acha sobre isso, que é assim, vamos falar mal de um texto? Vamos. Esse texto está falando coisas horríveis? Sim. Como é que a gente vai falar mal sobre ele? A gente vai ler ele como se ele fosse um texto defendendo uma tese. Não, cara. Vamos falar mal do Monteiro Lobato, por exemplo, que teve lá trechos que, muito esquisitos. Ele foca demais nas características das personagens negras dele. Tudo bem. Vamos atacar ele? Vamos. Como? Como se ele estivesse defendendo o racismo.
Cara, não, é um texto narrativo, não é um texto dissertativo argumentativo. Ele pode ter traços racistas? Pode, mas vamos lá, vamos ler ele como uma narrativa, não vamos ler ele como um texto dissertativo argumentativo. Outra Sim. coisa, né? A gente falou mal do Olavo de Carvalho aqui. E aí, beleza, vamos falar mal do Olavo de Carvalho? Vamos. Qual texto a gente vai pegar? Cara, vamos pegar um texto sério dele, né? Ou pelo menos com a pretensão de ser sério. Vamos pegar uma notícia É o que a gente fez. jornal, não? Isso, Exato. que é o que nós dois fizemos quando a gente comprou o Jardim das Aflições, né? A gente viu ele falando, pô, esse texto é um texto que eu gosto, é um texto que eu uso, que tem as minhas ideias, tal, então vamos nele. Mas agora você vai pegar um trecho de jornal para falar mal do cara, putz, né? Você só fortalece ele, né? Porque é óbvio que a defesa maior dele vai ser assim, tá, mas isso é um jornal, velho. Isso é um artigo de opinião limitado. Você vai me julgar por ele? Isso é uma inteligência. Isso, eu lembrei de uma coisa que eu vi no Twitter esses dias, né? Eu vi alguém falando, nossa, depois que eu comecei a seguir doutores, pessoas que têm doutorado, né? No Twitter eu já vi que doutorado não significa nada. Quer dizer, tem a ver com aquilo que a gente falou da pessoa não enxergar aquilo como uma profissão, tá? Você pode ter um doutorado, você vai ter seus momentos de assistir, sei lá, dependendo do que você gosta, jogo de futebol, Big Brother. Exato. Isso é, inclusive, bom, necessário que você tenha, né, esses lugares para você exercer a sua subjetividade de um outro jeito, que não seja o sou professor a todo momento, né? Que é exatamente lá a tal da má fé. E outra, o Twitter, né, cara? Você vai julgar um professor universitário pelo Twitter, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Não, você entendeu tudo errado. Ali ele não vai manifestar uma tese, ele não vai manifestar uma opinião bem fundamentada. É o Twitter, cara. Às vezes é uma raiva momentânea, e como todo ser humano, a gente tem uma raiva momentânea, depois a gente se arrepende, vê que não é bem assim, mas é complicado, né? E eu queria jogar essa pergunta para você, e aí a gente pode terminar com ela. Mas me perguntaram assim outro dia, tem a ver com como eu quero terminar o papo mesmo, que é assim, Vitor, qual é a dica que você dá para melhorar esse ambiente tóxico da internet, esse ambiente que todo mundo ataca todo mundo? O que a gente precisa ensinar para as pessoas? Nunca tinha me perguntado isso, mas achei super interessante, que é assim, eu pensei por algum momento e falei, olha, a gente não tem que ensinar nada hiper, ultra, mega elaborado, complexo, a teoria XYZ. Não, cara, é básico. A gente tem que ensinar o básico para as pessoas. Que parece óbvio, mas não é. A gente tem que ensinar a elas como ler textos básicos. Não tem que ensinar elas a como ler artigo científico, não tem que ensinar elas Dostoiévski, não tem que ensinar elas Platão. Isso dói para mim, enquanto professor de filosofia, né? Não dá o Nietzsche para ela, não dá o Schopenhauer para ela, não dá nenhum texto complexo. Não faz isso. Ensina ela como ler textos básicos diferentes, assim. É porque eu realmente acho que é isso que faz as pessoas serem muito, muito impetuosas. E é alguém impetuoso falando isso. A pessoa lê alguma coisa que dialoga muito com um sentimento que ela tem já dentro de si, e ela reage imediatamente como se aquele texto fosse um texto, né, grandioso, e não é. Não é. Então, para mim, é uma questão, como é que as pessoas pensariam melhor? É aí que eu queria chegar. Cara, se ela soubesse o básico de como interpretar textos, nesse sentido, né, e vamos materializar, porque todo mundo fala, tem que saber interpretar texto, mas materializando esse conselho, saiba distinguir o que é tipo e gênero textual e saiba e cada tipo de gênero textual tem uma leitura diferente específica. Você não pode ler uma narrativa como se ela fosse uma dissertação argumentativa. Você não pode ler uma descrição, né, como se ela fosse um texto injuntivo. Você não pode ler um artigo de opinião como se ele fosse uma bula de remédio e vice-versa. E as pessoas fazem isso o tempo inteiro. Então, essa é a dica que eu dou para as pessoas. Tá, o que a gente tem que ensinar para os outros? Eu digo assim, vamos começar pelo básico. Antes dela estudar filosofia, chama um professor de língua portuguesa para ela, vai ensinar esse básico, assim, né? E eu realmente acho. Que dica você daria e que dificuldades você enfrenta como professor, na internet e na UNB? E que dicas você daria para essas pessoas ultrapassar essas dificuldades de pensamento básico, assim? Só para, antes disso, né, de novo, comentar o que você disse, eu fiquei lembrando, né, que essa semana eu estou dando na UNB esse semestre um curso de metodologia na história das ideias. Basicamente... Oi? Tem tudo a ver com a resposta. Pode mandar bala. Tem tudo a ver com a resposta. E, basicamente, cada semana, por enquanto está sendo assim, depois vou mudar um pouco mais para frente, uma maneira diferente de lidar com a história das ideias. E eu estou fazendo isso temporalmente, né? Então, eu estou incluindo os historiadores na história. Os historiadores não estão fora da história. Então, a produção historiográfica, ela está dentro de uma história específica, né? Então, ontem, eu dei aula sobre Macpherson, né? Eu falei, gente, isso do Macpherson, que foi um cientista político canadense, essa interpretação que ele desenvolve sobre Hobbes tem tudo a ver com Reagan, né? E tinha mesmo, porque ele vai usar o conceito de individualismo possessivo, que era uma forma também de dialogar com o que ele estava vendo nas privatizações, enfim, lá nos Estados Unidos e tal. Então, a gente está inserindo os historiadores na história. E semana passada foi a minha aula sobre o Léo Strauss, que é um autor
que nos ensina uma coisa muito interessante, que é buscar ler nas entrelinhas, né? O reading between the lines, que é lá o método do Léo Strauss. Então, e com isso ele teve insights geniais, né? Ele fala, veja, quando Maquiavel lê o Tito Livio, o Maquiavel diz que o Tito Livio não cita que o dinheiro é importante para a guerra. Logo, o Tito Livio não acha o dinheiro importante para a guerra. E a partir disso, o Léo Strauss fala, bom, se é assim que o Maquiavel lê, a gente tem que pensar em ler o Maquiavel assim também. Então, talvez os silêncios em Maquiavel sejam importantes, já que ele acha que os silêncios dos outros autores são importantes. É a mesma coisa quando ele vai ler o Maimônides, né? Fala, o Maimônides é de uma comunidade judaica e ele acreditava que você não pode ensinar tudo, que tem elementos esotéricos com S, né? E esotéricos com X, para uma comunidade restrita e para o público em geral. Enfim, é um método muito legal do Léo Strauss. De fato, ele é útil para muitas coisas, mas, ao mesmo tempo, é exatamente um método que, quando exagerado, pode nos levar a becos sem saída, a enganos, a erros, e, com certeza, o Strauss, embora seja um grande autor, cometeu muitos. Aí ele cometeu muitos. Únicas, né? Entendeu? E aí isso aconteceu durante a aula, porque terminou a aula, um aluno muito, muito legal, que eu gosto bastante, ele virou para mim e falou, Daniel, teve um momento no seu PowerPoint que você falou com assertividade, mas lá no seu PowerPoint você colocou um ponto de interrogação. Isso significa que você queria passar uma mensagem esotérica para a gente? Aí eu falei, olha, fico feliz que você enxerga toda essa profundidade em mim, mas eu preparei a aula ontem de tarde, estava tomando uma cerveja aqui enquanto eu montava os slides, então eu não estava com essa tensão toda. Né? Eu falei isso 2 vezes já nesse curso. Uma outra aluna, a gente leu um texto que, inclusive, a gente estava conversando lá, que é aquele texto What is to be like a bat, né? Como é ser um morcego, do Thomas Nagel. E você sabe que eu não ia colocar esse texto como obrigatório, porque eu trabalhava esse texto no ensino médio. Falei, um texto do ensino médio, não é um texto que tem que trabalhar na faculdade. Aí eu li esse filósofo da história, que é um filósofo da história recente, chamado Frank Ankersmith. Né? Ankersmith, A Escrita da História, maravilhoso, é um texto de filosofia da história. E ele pega o debate do Nagel com Hort, né, que é um autor que você gosta bastante, que eu já sei. E ele pega esse debate e fala que esse debate é fundamental para os historiadores, para pensar a teoria da história. Eu falei, poxa, então eu vou colocar esse texto, né? Aí coloquei. Só que o Nagel é um bom filósofo, ele tem esse trabalho de filosofia pública, mas não é, assim, o suprassumo da profundidade, né? Então, às vezes, ele usa palavras de um jeito mais ambíguo, né? E aí, justamente, uma das alunas falou, professor, essa ambiguidade aqui das palavras dele, será que ele não quer dizer que... Eu falei, não, quer dizer, posso estar errado, mas não me parece que esse é o tipo de autor que deve ser lido com essa profundidade. Hegel deve, né? Porque ela gosta muito de Hegel. Falou, Hegel, sim. O Hegel não vai usar nenhuma palavra de maneira mal usada, não intencionalmente, né? Vai ter tudo ali é pensado. Agora, aqui não. Aqui essa ambiguidade talvez seja só uma ambiguidade. Aqui esse erro talvez seja só um erro. A palavra mal falada talvez seja, para pegar aquela frase que não é do Freud, mas se atribui ao Freud, né? O cachimbo às vezes é só um cachimbo, né? Como não disse Freud. Como já não dizia. Como já não dizia Freud, um cachimbo, às vezes, é só um cachimbo, e nada além de um cachimbo, né? Então, eu concordo com você, totalmente com o que você falou, Vitor. É preciso essa forma mais básica de ler textos, de lidar com... Tem uma coisa que você falou um pouco antes, que eu acho que é o segredo também do pensar bem, né? Que é a comunicabilidade. Sim. Por isso que, assim, é importante que o intelectual se comunique, né? Porque é o outro que, às vezes, mostra algo que é tão absurdo, mas você não percebe, né? Sim. Algo que é tão ridículo que você pensou, mas para você fazer sentido. Aí vem alguém e fala, mas Daniel, isso aqui? Você fala, puxa, né? A comunicabilidade, ela sempre foi importante para definir os limites da razão, né? E isso não significa, como você sempre gosta de ressaltar, e eu concordo plenamente, ser ingênuo, no seguinte sentido. Não, o que importa agora é o consenso, é todo mundo se entender. A gente sabe que existem relações de poder, a gente sabe que muitas vezes... eu diria, grande parte delas, quando a gente entra numa discussão, num debate, numa conversa, a gente está passível da malícia do outro, né, das segundas intenções do outro, das limitantes opressivas do ambiente, tudo isso conta. Isso, porém, não anula que a gente precisa fazer um esforço de entendimento mútuo sempre que a gente vai entrar numa comunicação.
Porque se a gente reduzir tudo a relação de poder, então é como se a gente estivesse entregando os pontos para dizer assim, então tá, então tudo é manipulação, né? Se tudo é relação de poder, então o que me resta é ser mais um manipulador nesse grande jogo, nesse grande tabuleiro de poder. Não dá para reduzir tudo a relação de poder. E o meu argumento é pragmático, nota, não é metafísico. Olha as consequências de reduzir tudo a redução de poder. Olha para as consequências. Essa sua teoria, ela tem consequências nefastas, né, de reduzir tudo a relação de poder. Não tem sociedade possível, né? A gente precisa também colocar outra variável nessa conta. Não fechemos os olhos. Sabemos que existem relações de poder. Toda hora, né? Toda hora. Mas se for tudo reduzido a isso, acabou. É preciso fazer um esforço também para pensar nesse sentido mais orientado para a construção mútua de sentido. Eu não posso pressupor toda hora que o outro está querendo me sacanear, né? Que ele está com segundas intenções, que aquilo lá estava escondido. Às vezes... E não pode pressupor aquilo que a gente estava discutindo no Enem, que foi aquela questão ruim do Enem, né? Que tudo que existe no mundo é a minha cabeça, né? Então, poxa, se eu tive 2 professores de história de esquerda na minha escola, 20 anos atrás, portanto, todos os professores do Brasil são de esquerda e estão conspirando contra meus filhos, né? Primeiro, assim, é o egocentrismo muito grande, né? Achar que existe essa preocupação tão grande com você, né? Tem algo aí talvez patológico, enfim. E ao mesmo tempo, né, achar que o mundo inteiro é a minha casca de nós, né? Achar que o mundo inteiro é isso que eu estou vendo aqui. Então, se os meus 2 professores lá no meu ensino médio, naquela escola, lá no interior, de não sei aonde foram, de esquerda, e gostavam do PT, portanto, todos são também. Mas se isso aconteceu aqui comigo, né? Se meu namorado foi chato comigo, portanto, todo... esse cuidado, né? Porque isso é feito a todo momento, né? Se comigo não funcionou, não funciona com ninguém. Se comigo foi tranquilo essa doença, vai ser com qualquer um, portanto. Tá? É o que a gente mais vê, né? Em redes sociais, em esse tipo de discurso, e às vezes até por gente muito poderosa, infelizmente, né? Que é um discurso absolutamente irracional. Eu acho que isso entra... eu ia terminar a conversa, mas eu vou continuar um pouco mais. Tu pode continuar? Eu quero continuar. Então tá. Isso entra... Peraí que eu tenho uma coisa aqui. Vou ter que terminar daqui a pouco. Mas eu só queria falar isso. Só queria falar um bocado de coisa, na verdade. Isso é o previsivelmente irracional. Por que é previsivelmente irracional? Porque eu realmente acho constitutivo da nossa cognição, e falando não em termos filosóficos, falando em termos psicológicos mesmo, assim. É assim que a gente lida com a realidade. A tendência nossa é lidar com pessoalização, antropomorfização. A gente tem essa tendência. Então, por exemplo, pergunta de alguém o que é nazismo. Dificilmente a pessoa vai saber descrever abstratamente o que é nazismo. Pergunta quem é o Hitler. A pessoa vai saber descrever o trejeito do Hitler. O trejeito, no nível de detalhe que é impressionante. Faz esse teste para você ver. Pode ser algo anedótico, tá? Mas sempre que eu testo, de novo, né? Tô generalizando a minha experiência. Mas com base em outros estudos. A gente memoriza detalhes que são absurdamente, assim, específicos, mas a gente tem uma dificuldade de lidar com o abrangente, com a big picture, né? Com o panorama. E isso é o previsivelmente irracional. As pessoas tendem a fazer isso e, para manipulá-las, basta fazer um discurso generalizante com ênfase, sabe? É o que mais fazem, na política. Enfim, o Olavo de Carvalho é mestre nisso. Sim. Nenhum professor universitário... Pronto, é isso, né? Ou todo professor universitário... não tem um para debater comigo, desafio. É isso, cara. Se você for nessa onda simplificadora, a tendência é que as pessoas ouçam. Essa é a tendência. É deprimente, mas eu acho que a gente precisa entender isso para que a gente lide um pouco mais realisticamente com o discurso público. O que você acha? Sim, eu concordo totalmente. Na política, isso é feito a todo momento, né? Sou contra a corrupção, sou a favor da vida, sou a favor da família. Ora, quem é a favor da corrupção? Exato. Quem é contra a família? Quem é contra? Todo mundo é a favor da família. Todo mundo é a favor da vida. Todo mundo é contra a corrupção. Isso é um discurso vazio, é o tal do discurso retórico, né? Eu falo para você, é um discurso já modulado, porque você quer ouvir, porque você quer aceitar, enfim. E às vezes até... eu faço um discurso dizendo que não vai ser um discurso retórico como uma forma de discurso retórico também. Tem uma coisa que a gente conversou na última live, que eu trabalhei no meu curso lá de História das Ideias, que é desse texto aqui, né, do Arthur Lovejoy, A Grande Cadeia do Ser, quando ele fala que as ideias, e elas
As pessoas não lidam com as ideias logicamente, racionalmente apenas. A maneira como a pessoa lida com uma ideia é também uma experiência estética. Quando a gente vai analisar a história das ideias, né, analisar o impacto das ideias na sociedade, a maneira como as ideias circulam e são absorvidas, que é uma coisa mais própria do historiador, a gente tem que levar isso em conta. Então, assim, o fato do livro do Luc Ferry, que a gente gosta tanto, ter um impacto sobre a gente, tem algo de lógico, racional, a gente lê e fala, pô, isso aqui está bem escrito, isso aqui dá para usar na aula, mas a maneira como ele escreve também nos seduz de alguma maneira. Então, as ideias têm patos, e aí na hora que o Lovejoy, na Grande Cadeia do Ser, vai elencar esses patos, ele fala, ó, tem, por exemplo, patos da obscuridade. Quer dizer, ó, essa ideia é algo que ninguém sabe, só eu sei, e eu vou te revelar. Ó, ao saber essa ideia, você vai descobrir que todo mundo te enganou, e que só agora você está certo, que o mundo conspira contra você. Uma ideia que está com essa roupagem, que está com esse invólucro, é uma ideia muito legal. É muito legal você saber uma coisa que ninguém sabe. É muito legal você descobrir que todo mundo conspira contra você e só você e aquele grupinho de doidos na internet estão certos. Tá? Então, as ideias, elas seduzem também por um patos, tá? E não só pela razão. Então, às vezes, as pessoas aderiram a determinadas ideias, a terra plana, uma coisa do tipo. Tem a coisa racional? Tem, que ela acha que aquilo convenceu ela de alguma maneira. Mas tem também esse patos que a ideia traz. Olha, agora você sabe que todo te enganou, agora você sabe o que ninguém sabe. Aí criam aquela estratégia das tesouras, estratégia da ferradura, estratégia... até dá um nome para as coisas, né? Cria uma certa... Para se sentir bem. E aí, palavra de ordem, né? O Brasil tem essa coisa um pouco... a herança da Praça é Nossa e do Zorra Total, né? De gostar de jargão, de bordão, né? Então, e aí, e todo mundo repete o bordão, que é aquela coisa meio Zorra Total, né? Sim, quem tem muito isso é o Trump, né? O Trump é mestre em bordão. Mas sabe o que me lembrou isso? Você enxerga isso também, Dani, que é assim, ó, a tendência, eu tô falando uma coisa não científica, é só uma percepção. A tendência das ideias transitarem, socialmente falando, historicamente falando, ela é sempre conduzida por uma minoria barulhenta que depois alcança repercussão. Porque a tendência parece ser que o primeiro passo da maioria tende a ser rejeitar o diferente, mas quando esse diferente é martelado com constância, o segundo passo é aceitar. Mas não é uma aceitação examinada, refletida. É uma aceitação porque já está tão presente que tudo que a gente tem que fazer é aceitar, virou rotina já. Então, não sei se... E você é o ideal para responder essa pergunta porque você está dando aula de História das Ideias. Então, você percebe... Isso é perceptível ou é só uma percepção do momento minha? Não, e tem alguns historiadores, eu acho que tem um que eu acho que muita gente conhece, talvez você conheça, não sei se ele está por aqui, está aqui embaixo, né? Tem um historiador que eu vou trabalhar com ele, já é um clássico, ele está vivo ainda, né? Está produzindo, está lançando livro, mas ele já é um clássico, que é o Robert Darnton, né? Ele foi mestre nisso daí, tá? O Robert Darnton. Esse livro aqui, gente, quem não leu, é lindíssimo. O Grande Massacre de Gatos, né? Ele começa com uma história da França, né? Que dá uma história popular francesa, em que vários gatos eram mortos, né? E a gente se choca hoje com essa história. Sim. E as pessoas achavam essa história engraçada, 2 séculos atrás. Né? O que mudou na cabeça das pessoas de lá para cá? Né? Nessa época tinha uma coisa da história das mentalidades. Hoje os historiadores não gostam mais de falar em história das mentalidades por vários motivos, entre eles porque pressupõe uma certa mentalidade unificada, tem alguns problemas que essa ideia de mentalidades nos passa. Mas, enfim, na época, né, a coisa da história das mentalidades, o que mudou nas mentalidades, que uma história que era engraçada virou uma história chocante? O que mudou nas sensibilidades? Né? E aí a gente tem vários caminhos. Por exemplo, ele, junto com o Rocher, que foi um outro historiador, foi analisar a biblioteca das pessoas na época da Revolução Francesa. O que ele esperava encontrar? Rousseau e Voltaire. Né? E tinha muito pouco disso. Tá? Aí ele vai dizer, olha, existia uma espécie, ele batizou existe uma espécie de iluminismo underground, né? de um iluminismo lado B, que eram panfletos pornográficos, eróticos. E, na verdade, vários panfletos eróticos, talvez o mais famoso... Hoje eu tô bem, eu tô com os livros aqui perto. O mais famoso é esse aqui, A Teresa Filósofa, que eram classificados, estavam nas livrarias do século XVIII, eles estavam na área de filosofia. Isso aí é anônimo, né? Não tem autor. É anônimo. É anônimo, né?
tem algumas especulações de autores. Isso está lá no livro do Darnton, Boemia Literária e Revolução. Isso não está nesse grande massacre de gatos. Então, quer dizer, existe uma penetração da ideia das sociedades, nas pessoas, que não é uma coisa mecânica. Né? Não é que tem lá as elites pensando, tem lá o Voltaire e o Rousseau criando a sua teoria, e isso vai mecanicamente. E o Rousseau foi um mestre em perceber esse tipo de coisa. Né? Tem uma outra historiadora, essa mais recente que o Robert Darnton, que é a Lynn Hunt, que hoje é a grande especialista em Revolução Francesa. E ela tem um livro chamado A Invenção dos Direitos Humanos. E a tese dela no livro é que uma das grandes causas da difusão da ideia de direitos humanos foram os romances. Né? O século XVIII é o século do romance. Caraca! Né? Essa é uma tese hortiana. Lembra que a gente falou sobre isso um pouco na live passada? Lembro. Caraca, falei, interessante. Não, o livrinho é curtinho, tá? A Invenção dos Direitos Humanos. Não, sim. Basicamente, os romances do século XVIII, geralmente, não eram sobre nobres, não eram sobre rainhas, eram sobre pessoas comuns. É o Robinson Crusoe. E ao ler esse romance, você cria uma identificação com aquela personagem, tá? E aí você cria um processo de simpatia, que é uma das grandes ideias do iluminismo, é a ideia de simpatia, tá? Para os ouvintes que estão assistindo aí, a gente não tem mais aquela visão de que o iluminismo é a razão, tá? Isso acabou. Isso não existe nenhum historiador mais pensa isso. Hoje a gente entende que a ideia de simpatia, de empatia e de sensibilidade também é fundamental na ilustração. É só a gente ler lá o livro do Adam Smith, né? O principal livro do Adam Smith, que é sobre esse tema, a teoria dos sentimentos morais. Então, isso cria uma... É fácil da gente imaginar isso. Eu vou dar um exemplo que eu usei na minha aula quando eu ensinei isso. Quando eu dei essa aula, eu estava assistindo o seriado Pose, um seriado maravilhoso, né? Sobre as transexuais e a situação das transexuais nos Estados Unidos na época da AIDS, lá dos anos 80, naquele contexto, no começo dos 90. Muito legal esse seriado. E, olha, evidentemente aquela não é uma realidade minha. Mas ao ver naquele seriado o sofrimento daquelas pessoas, o que elas passaram, eu crio uma empatia, né? Eu começo a imaginar como foi aquele sentimento, como foi aquele sofrimento. E, na prática, isso pode me ajudar a me tornar alguém mais sensível aos problemas da homofobia no Brasil, por exemplo. Né? Então, para a gente, no nosso dia a dia, é muito claro a possibilidade de criação de empatia por meio hoje em dia, seriado, filme, né? Mas naquele contexto dos romances. Isso era consciente na época. Tem um nigeriano chamado Olida Equiano que recomendaram que ele escrevesse um romance sobre a vida dele. Isso lá em 1789, se não me engano. Recomendaram que ele escrevesse. E por que fizeram isso? Para que as pessoas, ao ler esse romance, entendessem as mazelas da escravidão. Né? E era um romance, era para ser anti-escravista. Né? Você tinha na Revolução Francesa a Sociedade dos Amigos dos Negros, que era uma sociedade anti-escravista. Então, a ascensão do romance é um dos fatores. E perceba que não é exatamente pela via lógico-racional propriamente dita, e isso é um elemento fundamental do iluminismo. Né? Tanto que o Rousseau escreve a Júlia, né, ou a Nova Heloísa, que o Darnton analisa bastante, que é um romance que as pessoas passavam mal quando liam, tinham crises, mandavam cartas para o Rousseau. O Rousseau vira, já com esse termo, já com essa expressão, vira uma celebridade na França. Né? A palavra celebridade já era usada na França do século XVIII, e o Voltaire e o Rousseau eram chamados de celebrités. Né? Nossa, cara, isso para mim é muito empolgante ouvir isso. Eu nunca tinha ouvido esse lado do iluminismo. Nunca tinha ouvido. Deu vontade de assistir um curso inteiro só disso, seu. Você está dando um curso disso ou isso foi uma aula? Isso foi eu dei um curso sobre iluminismo, mas foi o ano passado. Né? Mas eu vou dar de novo e se a gente continuar online e ficar fácil de fazer convidados, a gente faz essa discussão aí. Não, eu quero, porra, isso me empolga muito, porque é isso, né? Tem um lado meio hortiano que fala mais alto quando você fala esse tipo de coisa. Porque uma das coisas que mais me incomoda também é essa psicologia de boteco que fica dizendo, né, emoção de um lado, razão de outro. Isso também me incomoda. Me incomoda muito. E isso só atrapalha tudo, na minha opinião, né? Atrapalha tudo, mistura as coisas, fica num debate que nem... sei lá, cara, é um debate raso. É isso. Mas, porra, isso já é papo para outra coisa. Mas eu acho que a gente pode parar por aqui, né? A gente já está falando 1h30. Vamos deixar... Cara, Dani, obrigado muito por ter aceitado o convite.
eu, cada vez que converso com você, me surpreendo mais do quanto eu gosto de conversar com você. Sentimento recíproco, sentimento recíproco. Dani, ó, deixa eu te pegar de surpresa, eu não tinha combinado isso com você também. Quem me deu essa ideia foi a Joana Rita, lá de Portugal, na última conversa que a gente teve. Ela falou assim, Vitor, que tal se eu indicar um livro? Você deixa? Falei, pô, não só deixo, como vai virar uma marca desse quadro aqui. Indica um livro para o público geral, assim, que Sim. Você acha que vai ajudar as pessoas a pensarem melhor, na sua opinião, claro, né? Num contexto que a gente vive hoje, eu gosto muito de um texto de política, né, do John Donne, né, John, né, D-U-N-N, chamado A História da Democracia, um ensaio sobre a libertação de um povo. E é um livro sobre democracia, mas de um dos maiores historiadores vivos, que é o John Donne, né, é bastante idoso já, mas ainda em atividade, ainda escrevendo, e de uma linguagem, sim, esse livro foi feito para isso, né, para ser um livro bastante acessível, para nessa ideia de história pública, de que pessoas, para além da academia, possam ler. Então, eu recomendo A História da Democracia, do John Donne. Boa, muito obrigado. Vai estar aqui embaixo, vou colocar um link para comprar esse livro. Então, para encontrar o Daniel na UNB, mas não fisicamente, obviamente, agora, mas não se liga nessa história. O Dani acabou de lançar um livro, Filosofia para Mortais, Pensar Bem para Viver Bem. O podcast... E tem o podcast História Pirata. História Pirata, e principalmente nesse, né? E acabou, e é isso. Às vezes você me encontra na rua, andando de bicicleta, essas coisas, comprando verdura ali no Pão de Açúcar aqui do lado, que tá super caro agora, né? Acabei de... A gente não sabe como é que esse vídeo vai repercutir, de repente uma galera vê, vai atrás de você pelas ruas de Brasília, você tá ferrado. Sim, então, ó... Mas Pão de Açúcar tem muito, né? A pessoa teria que ir para muitos Pães de Açúcar. Para encontrar mais uma vez. Tchau, gente. Obrigado. Obrigado pelo convite, viu? Um grande abraço.